Bernardo, ele começa a dizer assim, cuidado, você vai ter de desmamar esse paciente. E ele mostra, pelo MRC, ele é um centro de medida de força, na periférica, que os pacientes que ficaram menos de 7 dias, né, que foram entubados com mais de 7 dias, com um MRC menor do que os pacientes que ficaram com menos de 7 dias. Ou seja, se você entubar o doente antes de 7 dias, pode ser que ele ainda não seja tão ruim. Bom, esse outro artigo, que dele ainda, no outro momento, ele faz assim, ó. Existe uma correlação da força muscular periférica com a força muscular respiratória, com a PIMAX e com a capacidade vital. Ou seja, os pacientes com menor força periférica também têm menor força respiratória e menor capacidade vital. Esse outro artigo, também publicado agora em 2008, tá? Ele fala, foi no final de 2008, ele fala sobre uma alteração intracelular de cálcio no indivíduo com sexo. É um trabalho experimental que mostra que, quando os indivíduos estudados, eram ratinhos, eram submetidos a algum nível de sexo, que havia uma degradação do cálcio, uma sensibilidade diminuída ao cálcio, dos pacientes que tinham sexo e eram imobilizados. Nesse outro artigo, Peter Morris, agora, esse aqui é um artigo de 2007 de Peter Morris, ele fala o seguinte, que existe um grau de descondicionamento agudo e um grau de descondicionamento crônico dos indivíduos que estão na terapia intensiva, por alteração das fibras, e que a segurança na realização de exercício vai depender do tipo de exercício e da avaliação desses pacientes. Porque eu posso sair fazendo tudo em todo mundo, e aí ele sugere que você avalie por níveis de excelência. Ou seja, alguns pacientes, a depender do estado clínico, vão passar por uma mobilização passiva 3 vezes ao dia e uma variação postural pequena, até que ele evolua para um nível mais complexo, né? Mas nesse artigo ele não fala pra gente, então tá, o que eu não faço? Né? Ele deixa uma brecha de situação. Você não mexe só no doente que estiver instável, tá? Hemodinamicamente. No resto, todo mundo tem indicação para algum tipo de terapia. E ele pega o protocolo e faz assim, no grupo ele não aplica esse protocolo dirigido, e no outro grupo ele aplica, e ele percebe que o grupo que usou o protocolo tem menos dias de internação, tem menos dias de ventilação, tem alta hospitalar anterior ao grupo que não foi de protocolo, enfim, essa é a proposta do Peter Morris. Esse artigo publicado mês passado na Critical Care, da Chris Burton, ela fala o seguinte, que os pacientes, e no Gostelic também, que os pacientes têm que ser submetidos à movimentação precoce. Aí você diz assim, mas é impossível, eu vou mostrar para vocês que não, que a gente consegue fazer isso no Brasil. É certo que aqui tem toda uma cama adaptada para apoio isso. Nós estamos procurando como fazer isso, mas não vamos fazer, tá? E eles acreditam que esse paciente pode ser mobilizado, inclusive, em coma, sedado. Ele deve ser mobilizado, quando tiver linhas elétricas. E ele percebe que, com isso, quando ele fez o tratamento, né, contra o grupo controle, que ele não propõe tratamento, ele percebe uma melhora do teste de caminhada de 15 minutos. Aí você fala, como é que ele fez o teste, cara, sabe tudo? Essa é a nossa pergunta no artigo que a gente consegue responder. Ele disse que ele avaliou, ele fez um teste de 6 minutos, e tudo de indivíduos que foram trabalhados precocemente no pós-tubo, antes de sair do UTI, fizeram um teste melhor. Mas quando a gente sabe que o correto é ter um prédio do doente. Essa é a falha do estudante, já ter feito um teste prévio. Mas como é que você vai fazer um teste prévio com o doente? Também é questionável. Então a gente não pode jogar pedra no telhado dos outros, porque a gente também tem telhado de cu. É brilhante o trabalho dele, ele usou como marcador, como fase 0, o doente saindo da cama e avaliou, tá?
Esse outro estudo da doutora Ceterine, né, ela mostra que a frequência de exercício, primariamente, assim que possível começar o exercício, pode melhorar em dias, né, a função cardíaca, todas as condições, né, do paciente, né? Então, aqui ela põe um monte de paciente, um monte de perfil de paciente e observa o quanto ele tem performance ou não da terapia, ou perde essa performance ao longo da permanência em terapia intensiva. E ela sugere, então, que os pacientes sejam trabalhados muito precocemente, tá? Mesmo os pacientes com infartos, céticos, enfim. Quando trabalhados precocemente ou com eletroestimulação, né, com terapia de estimulação elétrica funcional, tivesse uma melhora em relação a não fazer nada, tá? Quanto ao tipo de terapia que ela sugere, né, ela defende que os nossos pacientes sempre recebam uma habilitação funcional. Que aquela coisa de dobra estica ou de movimentos inespecíficos parece não ter tão bom resultado. Então, o que ela defende? Ela defende que a gente trabalhe, por exemplo, se você quer fazer o paciente levar a mão no rosto e ele não tem nenhuma condição contrária, trabalhe com estimulação elétrica funcional, mas para o movimento de levar a mão no rosto. E assim vai, né? Que o paciente possa interagir com o movimento e entender o movimento, para que ele elabore a funcionalidade e se envolva com a terapia. Esse é o trabalho do Gosselin de 2007, que serviu como base para o trabalho que nós fizemos agora, que está na página da MIG para você criticar, tá? Está lá, quem for sua MIG ou não sendo, entrem e vocês têm que dar a opinião de vocês sobre o nosso, que a gente chamou de quase que um consenso, não pode ser chamado de consenso. Um direcionamento para o trabalho com o paciente, não só do ponto de vista motor, mas como todo o ponto de vista respiratório. Um grupo trabalhou o artigo no Brasil.